continuar o nosso caminho, o nosso trajeto no texto de Lucas. E nós vamos ler o capítulo 14 de Lucas. Lucas, capítulo 14, de 25 até o 35. E o tema do sermão hoje é o custo do sucesso. Quanto custa na nossa vida termos sucesso, sermos pessoas de sucesso? Lucas, capítulo 14, de 25 até o 35. Diz assim o texto: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vir a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo-lhe condição de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncie a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monturo, ou, na minha versão, monte de estrume, lançando-o fora. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus aqui estabelece, de forma muito simples, a condição ou o preço a ser pago para segui-lo. Nós não precisamos pagar alguma coisa para obter a salvação de Cristo. Isso ele já fez. Mas ele aqui nos mostra que segui-lo trará à nossa vida alguns preços a serem pagos. E não é prudente iniciar qualquer coisa na nossa vida sem antes calcular o quanto nós vamos ter que investir nisso. Quando uma criança entra na escola, obrigado, Guilherme. Quando uma criança entra na escola pequenininha, ela não imagina quanto tempo ela vai ter que passar ali até alcançar aquilo que nós determinamos como educadores, como sociedade, a sua formatura. Ela inicia, mas nós, pais, temos uma certeza muito grande. Será um período de investimento, será um período onde nós teremos que, além de financeiramente, investir tempo, cuidado na vida dessas crianças. Todos nós imaginamos, ou pelo menos deveríamos calcular o preço daquilo que nós pretendemos investir na nossa vida. E à medida que a gente avança na vida, à medida que a gente cresce na nossa vida, a gente percebe muito claramente como essas decisões, como esse cálculo, ou a falta desse cálculo, influencia a nossa jornada de vida. Jesus deixa isso aqui muito claro, e ele usa uma parábola, ele usa uma história para elucidar, para trazer mais clareza a isso, e a partir dessa noção, então, a primeira coisa que eu quero afirmar à igreja nessa noite
é que nós devemos avaliar o custo da decisão. E a avaliação desse custo não envolve imediatamente dinheiro, mas pode envolver muito mais até do que a questão do dinheiro, a questão do investimento financeiro em algo. Por isso, avalie o custo da decisão. Avalie o custo daquilo que você está tomando a decisão de construir na sua vida. Jesus nos convida a uma avaliação profunda da vida. Por isso eu disse que é muito mais do que dinheiro. Porque aqui é um convite a uma avaliação diante de uma questão muito importante para muitos de nós. Jesus diz aqui, em outras versões, na versão Almeida e atualizada, vai dizer: aquele que não aborrece pai e mãe, irmãos, filhos, irmãs, e não aborrece a si mesmo, não é digno de mim. Essa palavra aborrecer não significa irritar, não significa colocar o outro à prova, mas significa exatamente a expressão que eu li aqui: aquele que vem a mim e não me ama mais do que, não é digno de mim. Amar mais o que nos cerca do que a Deus nos leva a negar o próprio princípio do amor. Muitas vezes nós estamos deslocando a nossa razão de vida para aquilo que Deus não tem nos mandado deslocar a atenção. Nós precisamos, de maneira muito consciente, entender que avaliar que tipo de direção estamos tomando não nos deixará, ou pelo menos não deverá nos deixar, ter arrependimento da colheita que a gente fizer. Eu li uma frase essa semana que é de um perfil de filosofia, e sempre esse perfil coloca duas fotos de pessoas aleatórias, e ali naquela foto era um homem com uma cara de contundência. Ele disse: não reclame, não, todos nós semeamos a semente que queremos semear. E aí na segunda foto estava escrito assim: mas todos nós colheremos a semente que a gente plantou. Jesus, quando diz aqui, aquele que não me ama mais do que todas as coisas, não é digno de mim, não é digno de pertencer a mim. A questão central está ligada a exatamente aonde estamos investindo a nossa vida, aonde nós temos colocado a força vital da nossa vida. Não podemos colocar nada entre Deus e o serviço que prestamos a Ele e ao seu povo. E aqui, irmãos, eu quero que fique claro que eu não estou falando de participar de cultos somente. O que eu falo aqui é uma análise muito mais profunda e que deve nos levar a pensar como temos vivido a nossa vida. A própria palavra diz, Jesus está dizendo aqui, que qualquer coisa que se interponha entre Deus e nós, nos faz não ser dignos do amor de Deus. Esta dignidade não está alinhada ao que eu faço, mas àquilo que Deus fez por mim. Deus nos salvou pelo seu amor, por amar as pessoas. Deus entrega seu Filho por nós. Mas o próprio Filho entregue diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Não estou aqui, como disse falando, em presença em eventos da igreja. Nosso amor a Deus não é medido somente pela presença em eventos, pelo dia que estamos na escola bíblica, pelo dia que participamos do mutirão. Mas me parece que Jesus aqui está falando muito mais além. E se Jesus está falando além, o custo deste sucesso está envolvido não com a presença, não com a participação, mas com o fruto que eu tenho gerado na minha vida. Os frutos falam claramente sobre a árvore.
Na casa de uma tia minha, tinha uma mangueira muito grande, e que produzia mangas muito grandes, e que por fora, elas eram muito bonitas. A gente, deve ser o mesmo nome aqui, porque a casca da manga fica rosa. Então a gente chamava manga, esse tipo de manga rosa, pela a cor da sua casca. E imagina um grupo de adolescentes de 13, 14, 15, 16 anos, a tarde toda brincando e se divertindo, e chegou a hora de dar fome. Aonde a gente ia, primeiramente? Aonde tinha mais comida. E era nesse pé de manga, porque as mangas eram muito grandes. Mas de um determinado tempo para frente, nós percebemos que aquelas mangas, apesar de lindas por fora, quando a gente descascava e cortava, elas mesmo de vez já estavam podres por dentro. O fruto que aquela árvore produzia era até bonito, mas ele não prestava. O que se fala aqui não é do fruto, mas o que nós aqui estamos falando é sobre a árvore. E Jesus aqui me parece falar de árvore, não de fruto. Mas aquilo que se demonstra ser árvore saudável ou não, é o fruto que ela produz. Mais do que presença em eventos, mais do que a presença aqui na frente, mais do que qualquer liderança que possamos assumir, Jesus está falando a nós de que o que mais importa é o fruto que eu tenho produzido na minha vida. Que tipo de fruto eu tenho produzido na minha vida diária? Porque ser crente, no meio de crentes, aparentemente é fácil. Mas a vida sempre começa do portão para fora. E não só da igreja. Hoje, lecionando aos jovens, eu disse não foi aos jovens, não, desculpa. Foi ontem, na conferência sobre santidade que eu estava participando, eu falei a respeito de algo que eu dizia aos meus filhos, e que continuo dizendo. Do portão para dentro, você encontra amor. Eu acho que eu falei aos jovens hoje isso também. Você encontra amor. E eu brinquei e disse, até a cachorrinha, que hoje é um cachorrão, ama a gente. Mas do portão para fora, dificilmente você encontrará este amor que você encontra aqui dentro. Os frutos da nossa vida dizem a respeito de que tipo de árvore nós temos sido. Jesus diz aqui que aquele que não aborrece, aquele que ama mais o seu pai ou a sua mãe, ama mais a sua mulher e os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, ou a si mesmo, não é digno dele. Irmãos, isso aqui é estranho de ouvir. Porque nós, como igreja, estamos dizendo sempre que a gente precisa amar a nossa família, cuidar da nossa família, que nós precisamos orientar os nossos filhos, cuidar de cada um dos nossos, cuidar de nós mesmos. Mas Jesus aqui não está negando isso. Ele está dizendo aqui que se alguém ama mais isso do que ele, jamais irá tê-lo na sua vida. Certa vez estava conversando eu e Flávia, e eu não me lembro muito bem o assunto em si, mas eu cheguei a falar para ela a seguinte frase, e eu disse a ela que era alguma coisa sobre separação, divórcio, a gente devia estar falando sobre alguma situação que nos cercava. E eu disse a seguinte coisa a ela, sabe por que eu não largo você? Sabe por que eu não vou embora? Não é pela quantidade de amor que eu sinto por você, mas é pelo amor que eu tenho a Deus. Se eu amo a Deus, eu não posso, em sã consciência, em raciocínio lógico, diante do compromisso que assumi diante de Deus e dos homens, largar você. Eu não posso ir embora.
Sabe por quê, irmãos? Eu calculei o preço da festa. Sabe? Tinha bastante gente e bastante comida, mas eu mesmo não comi nada no dia da minha festa. No dia da minha festa, quando a gente acabou de tirar foto, falar com todo mundo, abraçar, beijar, oh, que alegria! Cadê a comida? Acabou. O que nós vamos fazer? Flávia com fome. Mas foi bom. Foi de Deus isso, foi de Deus. Nós chegamos, minha mãe falou assim, vamos lá na lanchonete do seu tio comer. Aí Flávia arrancou o salto. Dava uns 400 metros da igreja. Eu arranquei o sapato, que meu pé já não aguentava mais. Frouxei camisa, tirei gravata. E a gente foi caminhando da igreja até a lanchonete. Flávia vestida de noivo e eu vestido de noivo. Quando nós chegamos lá, minha tia gritou, oh, maravilha, que bom que vocês chegaram. O lanche hoje é por minha conta. Pode pedir o que vocês quiserem, vocês hoje não pagam. Opa, que bom. E aí a gente sentou e comeu. E na hora de ir embora, minha tia ainda falou assim, olha, seu tio mandou te dar esse dinheiro aqui para a sua lua de mel. Comi de graça e ainda recebi oferta. Que bom que acabou a comida do casamento. Mas nós pensamos exatamente e medimos todas as coisas. Mas perceba que o nosso cálculo foi errado. Mas o cálculo que envolvia festa, envolvia casamento, envolvia roupa. Mas nós também precisamos pensar nessa relação o custo que será investido na vida do outro durante a sua vida. O custo investido àquilo que nós estamos colocando sobre a vida da pessoa. E meu querido e minha querida, preste atenção. Jamais permaneceremos casados se o nosso padrão de casamento é o amor humano. O problema desse tempo é de que as pessoas estão medindo as relações por aquilo que elas sentem, não por aquilo que elas são. Vou repetir. As relações desse tempo são medidas pelo que a gente sente, não por aquilo que a gente é de fato. Meu irmão, o casamento foi feito para não dar certo. Sabe por quê? Porque é um homem e uma mulher de famílias diferentes, com gostos diferentes, com vivências diferentes, vivendo no mesmo ambiente, onde precisam andar em harmonia. Foi feito para não dar certo. Como eu já contei para vocês a história da roupa na gaveta. Hoje eu falei assim, amor, passa minha calça. Só que eu percebi que ela não gostou da história. Quem passou a calça? Eu. Ficou bom? No meu ponto, sim. Para os outros, eu não sei. Quando eu casei, eu sofri com isso no começo. Porque até hoje, a minha esposa só passa a roupa na hora de sair. E quem teve que se adequar a ela? Eu. E não ela, a minha, que era estar com a roupa passadinha dentro da gaveta. Meu irmão, minha irmã, isso é possível por uma coisa: pelo amor que eu tenho a Deus. Porque eu só consigo amar o próximo a partir do momento que eu amo a Deus. Mateus capítulo 22, versículo 37. Eu não permaneço eu vou estender. Eu não permaneço na igreja pelo amor que eu tenho aos irmãos. Eu permaneço na igreja pelo amor que eu tenho a Cristo. Sabe por quê? Porque esse irmãozinho que está do seu lado aí é tão ruim quanto você. E sabe por que ele permanece aqui? Pelo amor que ele tem a Cristo. O fruto falado por Jesus está relacionado em quem nós estamos depositando a nossa carga de amor. Há um condicionante claro aqui, irmãos. Há uma condição. Não para a salvação. Quero deixar isso claro. Jesus não está condicionando isso para a salvação. Mas Jesus está condicionando isso aos salvos. Há uma condição aqui. Não se pode amar mais as pessoas ou as coisas do que ao Senhor.
Você não pode se achar a última Coca-Cola do deserto. Você não é a última bolacha do pacote. A condicionante aqui é de que nós devemos amar mais a Deus acima de todas as coisas. E isso pode soar estranho, mas o próprio grande mandamento nos mostra isso. Ame, pois, ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não há negócio aqui, irmãos. Olha, me ame se eu te der, me ame se eu fizer. Não, não é. Não há qualquer tipo de possibilidade de negociarmos esta relação. A aplicação, o custo para o sucesso da vida está diante de nós. Meus amados irmãos, isso pode soar estranho, mas é o próprio Cristo que falou. Se nós amamos mais qualquer coisa do que a Deus, nós não somos dignos dele. E nós vivemos um tempo onde as pessoas têm amado todo tipo de coisa. Nós temos, para mim, o final de tudo, que é os pais de pet. Isso, para mim, é o fim da humanidade. Lá em casa, de vez em quando, Luísa fala, mas a cachorra é sua filha. Minha filha, não. Ela é filha de Raica. Para mim, ela é um animal que eu trato bem, que eu dou comida, eu também não vou destratar o bicho. Mas meu filho, minha filha é você. Se ela tiver que ficar com fome para eu comer, quem vai ficar com fome? Ela. Caça passarinho, outro dia estava lá rodando doido atrás de uma sabiá. Come a sabiá. Nós não podemos, irmãos, colocar a nossa afeição em coisas que Deus não mandou a gente colocar afeição. Volto a dizer, eu sou contra qualquer tipo de maltrato a animais. Agora, como eu gosto quando um boizinho morre e vai para a vitrine do açougue. Ô, bênção maravilhosa. Quando você pega aquela carne macia e come. Eu vou ficar com pena do boi? Jamais, Salomé. Ninguém mandou nascer boi. O frango, o peixe e outras coisitas mais que a gente tem o costume de comer. Mas aqui eu não estou pregando, eu não estou dizendo para você ser violento, maltratar, não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que você não pode amar mais do que você ama a Deus. Calcule o preço da sua decisão. Jesus está me chamando. Ô glória, que bênção. Mas calma aí. Assente aqui e faça o cálculo. A partir de agora, a minha vida segue de acordo com os padrões de Cristo. Eu estou pronto a assumir essa responsabilidade? Cristo me manda agir assim. Eu estou agindo assado. O que eu tenho que fazer? O que isso vai me custar? Se a própria palavra nos orienta a calcular, por que nós temos tomado ações emocionais, ações baseadas em destemperos? E, aliás, uma das coisas que a Bíblia nos manda ser é temperado. Isso eu vou falar mais no final. Ser temperado. Segundo, primeiro avalie o custo da decisão. Segundo, avalie o custo do processo. Avalie o custo do processo. Seguir a Cristo trará à nossa vida situações em que precisaremos decidir claramente a que Senhor servimos, a Deus ou às riquezas. E é nesse momento onde o bicho pega para o nosso lado. Sabe por quê? Porque pode ser que em algum momento dessa decisão, a gente passe a ficar sozinho. Decidir ficar ao lado de Cristo, como eu disse na semana passada, pode trazer sobre a sua vida acusações, pode trazer sobre a sua vida problemas, pode trazer sobre a sua vida perseguição. Nós só conseguiremos passar por essas coisas se o nosso amor estiver colocado no lugar certo.
se o nosso amor estiver colocado em Cristo. Pense, irmãos, quantas pessoas, durante a pandemia, revelaram-se serem pessoas que professavam amor a Cristo, professavam um serviço à igreja, mas quando a pandemia veio, até hoje, nunca mais apareceu na igreja. Quantas pessoas que durante a pandemia, ao permanecerem durante meses juntos dentro de casa, não aguentaram a pressão do dia a dia e largaram a família. Quantos nós conhecemos que não suportam a sua própria presença? E isso é interessante, porque dados psicológicos ou de análise emocional mostrou que as pessoas não suportam a sua própria presença, ou seja, não conseguem ficar sozinhas. Meu irmão, isso é loucura. É loucura. O aumento de divórcios durante o período da pandemia foi de 320%. E o governo ainda deu um empurrãozinho. Diz, não precisa nem vir no cartório. É só escrever aí e está tudo certo. Online mesmo. Quantas pessoas e quantos casos de violência doméstica aconteceram? Quanto foi o aumento de pessoas em estado de depressão? Irmãos, a questão que Jesus está falando aqui, ela é tão maior do que uma leitura simples ao texto, que chega a me dar medo. Me faz estremecer. Porque olhando o que nos cerca, e se nós calcularmos de fato, em que muitas vezes temos depositado o nosso amor verdadeiro, nós vamos tomar um susto. Nós vamos tomar um susto. Quantas pessoas têm vindo e saído da igreja, vindo e saído de relacionamentos, vindo e saindo de empresas? Hoje eu falei aos jovens o problema social que a gente vive. Nós vivemos um problema social tão sério nesse tempo, que as empresas têm hoje preferido contratar pessoas acima dos 40 anos do que os jovens. Porque hoje a gente vive aí a juventude nem estuda e nem trabalha. Nós vivemos um tempo onde todo mundo quer ser agradado. E aí eu vou falar dela. Julinha está aí, não está? Está lá atrás. Julinha disse, pastor, o senhor tem que... Como é que é, Júlio, o nome que você fala? Isso. O senhor tem que ter um comportamento assertivo. Boa psicóloga que é, já deu o papo. Só que eu disse, Júlia, e disse hoje a classe também, na minha época, comportamento assertivo tinha nome, varinha de goiaba e sandália havaiana. E em nome de uma... E aí foi o que eu disse, aonde eu cheguei, eu disse, o problema da juventude de hoje não está ligada diretamente a ela, mas está ligada às árvores que produziram essa juventude. Os frutos que estão produzidos no nosso tempo, e aí eu faço a minha meia-culpa, porque eu sou exatamente essa geração. E Renato trouxe até um dado alarmante, falando a respeito do curso de medicina que ele faz. Ele disse, a classe nova que assumiu, pastor, é de dar medo. É de dar medo. Imagine, daqui a 8, 10 anos você ir no médico. Já é assim, né? Em alguns casos. Imagine a piora disso, onde pessoas estão mais preocupadas com as curtidas do Instagram do que cuidar de você. Foi isso que ele contou para a gente hoje. Nós vivemos um tempo tão terrível, e isso se dá exatamente por aquilo que a humanidade tem amado nesse tempo. As pessoas se esqueceram de Deus.
As famílias se esqueceram de Deus. E vocês, irmãos, me conhecem, sabem muito bem de que eu não sou neurótico com esse negócio de culto. Não sou. Os irmãos já me conhecem. Mas a sua presença no culto demonstra também que tipo de amor você tem oferecido ao Senhor. Porque amar o Senhor significa servir ao seu povo. Pastor, mas a gente não serve só no culto. Nota 10 para quem pensou assim. Nota 1000. Mas a minha pergunta é, você tem servido além do culto? Por que casamentos se encerram? Por que pessoas estão vivendo sob os desejos do seu coração? Acontece porque não calcularam corretamente o preço que a sua decisão provocaria na sua vida. O preço que sua decisão está provocando na sua vida hoje. Nessa conferência sobre santidade, ao estudar eu me deparei com uma questão que já é falada, mas não nesse âmbito e não nessa amplitude. A amplitude de uma vida santa, de uma vida separada, de uma vida dedicada ao Senhor na sua integridade, reflete no próprio processo do anúncio do Evangelho. Irmãos, irmãs, quando nós olhamos diante do Evangelho brasileiro hoje, muitas vezes nós estamos em descrédito. Nós estamos pregando e anunciando e as pessoas estão rindo de nós. Porque muitos são amantes de si mesmo e estão anunciando o Evangelho com uma segunda intenção, e essa intenção é particular. Não sei se eu falo, Renato, aquela história lá de cima lá. Lembra? Não vou falar não, que aqui está filmando. Irmãos, olhando para a política, o que a gente enxerga? Olhando para as empresas, eu fico impressionado com essa história aí da trabalho 6x1, 4x1, 10x3, 19x24. Não importa o tempo. Porque até mesmo diante das nossas atividades, que são ditas seculares, que não envolvem a prática religiosa, eu quero te dizer uma coisa, e eu já disse isso aqui à igreja e vou repetir. Aonde quer que você esteja, Cristo precisa ser revelado pela sua vida. Seja na justiça, seja no amor. Aonde a gente trabalha, aonde a gente está, o sagrado deve ser manifestado pela nossa vida. Meu tio dizia isso, que crente de verdade, quando está no trabalho, está trabalhando. Não está ali enganando a ninguém. Veja que a relação ela se expande para muitas outras áreas sociais que a gente tem. Nos negócios, nas amizades. Meu querido, minha querida, por que amizades se encerram? Porque o padrão estabelecido não está baseado no amor sublime de Deus, mas normalmente em relações pautadas e criadas por afetos humanos. E eu vou te dizer uma coisa, o amor humano acaba. O único amor que não acaba é o amor de Deus. O amor humano, esse amor que nós dizemos ter por alguém ou para alguma coisa, acaba. Sabe de uma coisa legal? Quando a gente está em casa assim e a gente percebe alguma coisa, a gente quer comprar alguma coisa. Olha, a gente fica desesperado com aquilo. Quero comprar, quero comprar, quero comprar, quero comprar. Aí você compra, usa, o que sua mente diz? Está faltando outra coisa. Agora, para que esse negócio funcione direito,
Irmãos, eu amo Tupperware. Quer me ver feliz? Me dá uma Tupperware. E não precisa ser da cara não, pode ser aquelas vasilhinhas desse tamanhozinho. Minha mãe dizia assim: Bruno, seu aniversário, o que você quer? Me dá a revista da Tupperware. Lá em casa eu tenho um negócio de moer, que eu nem sei, porque eu acho que a gente nunca nem usou. Uma vez só, né? Mas ele só tem uma peça, que é de fazer batata ondulada. Só que eles te venderam, ou melhor, eles me venderam só com esse acessório. Porque o acessório de moer carne é tanto, o acessório de fazer não sei o que é tanto, e o acessório de não sei o que é tanto, e o acessório de não sei o que é tanto. E os tanto é tantão mesmo. Não é tantinho, não. É tantão. E aí você fica doido. Quero moer minha carne. Vai lá e paga o tantão por um moedor de carne. Só que você moeu a carne, só que agora você quer fazer, cortar salame. Para cortar salame tem que ser outra lâmina. Aí você paga outro tantão. E nesse tantão em tantão a gente vai sendo escravizado pela posse. Meus irmãos, que tipo de fruto nós temos produzido? Como eu disse anteriormente, nós precisamos calcular o preço dos relacionamentos. Casei com uma mulher muito braba. Sabe, irmão, que você vai ter brabeza o resto da vida. Não, casei com uma mulher calminha. Irmão, saiba que vai ter dia que você está explodindo. E como disse um colega meu uma vez, a esposa dele disse, do marido, disse: olha, a calma de fulano me irrita. Sabe que um dia a calma da pessoa vai te irritar. Porque o mundo está caindo para você, aí a pessoa está lá, ó. Paz e amor, tranquilidade. Meu irmão, foi uma das coisas que Renato falou hoje. Arrumei um emprego lá em Mazagão. Ou melhor, emprego não. Fui mandado para um estágio no Mazagão. Não diga que é muito longe não, irmão. Monta numa bicicleta, num burro, em qualquer coisa. E cumpre a sua missão. Mas esse tempo de hoje o sol está muito quente. Irmão, o sol sempre esteve quente. Ainda mais em terras amapaenses. O sol aqui nunca foi frio. E aí você toma contato com as pessoas mais velhas, e ela dizia: olha, no meu tempo não tinha leite de caixinha não. No meu tempo o arroz era pilado pela gente, tinha que bater a palha, separar o arroz. Isso era feito no sol, irmãos? Era. Também não estou mandando você sair igual um doido no sol, não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou dizendo é que existem custos que vão ser pagos independentes de você querer ou não. Que tipo de fruto nós temos produzido? E aí o texto me dá a última facada no coração. Versículos 34 e 35 diz assim: o sal é certamente bom. Irmão, comida sem sal presta? Não. Uma vez assistindo um churrasqueiro ensinar a fazer churrasco, ele disse assim: a maioria das pessoas não gosta de carne. Como assim? As pessoas gostam de sal. Porque se você fizer um churrasco sem carne, macete para sobrar carne, ninguém vai comer. As pessoas gostam do sal. Pega uma Coca-Cola geladinha, daquela que está tuíra, sacou? Aquela que está, ô papai, mas não bota açúcar e dá para alguém beber, para ver se alguém vai querer beber. O sal é tão importante na nossa vida, de que se você está vestido de calça jeans, quem aqui está vestido de calça jeans? Saiba que você está vestido de calça jeans por causa do sal. Sem sal não há tecido chamado jeans. O sal é algo importantíssimo, ele além de ser algo que dá sabor, ele conserva. Mas o texto está falando aqui de sabor. Comida sem sal não presta. Vida sem sal não presta.
Jesus nos diz que nós precisamos ser temperados. Ser temperado significa ser alguém que está com a cabeça no lugar, sabe calcular as coisas. Porque se o sal for insípido, para que serve? Tem um sal aí que, por exemplo, você sabia que na sua Coca-Cola tem uma quantidade absurda de sal? Só que é um sal que não salga. A propriedade dele é de conservação. E tá nós lá, ai, que coisa deliciosa, que docinho gostoso. Não, irmão, não é doce não, aquilo é sal puro. Se o sal perder o sabor, do que adianta? Vamos olhar para esse texto, olhando para aquilo que a gente acabou de ler. Quem é alguém sem sal? O que é o sal aqui insípido? É aquele discípulo que na sua vida não ama a Deus sobre todas as coisas. Quem não ama a Deus sobre todas as coisas, jamais conseguirá produzir na sua vida ou na vida de alguém algo de bom. Não conseguirá frutificar na sua vida algo de bom. O princípio estabelecido aqui é de que diante daquilo que nós temos como vida, o amor a Deus está sobre todas as coisas, inclusive sobre o próprio prazer da sua vida. Pastor Marcos Granconato está rodando na internet aí porque é um testemunho muito forte. Ele conta a história, ele conta o testemunho do primeiro discípulo de João. Eu sempre me esqueço o nome dele. E esse homem, com 86 anos, foi levado diante ao magistério, diante do juiz. E o juiz disse a ele: se você não negar a Cristo, você vai morrer queimado. Nega este Cristo e vive. Tenha piedade da sua idade. É Policarpo, eu acho que é o nome do cara. Tenha piedade da sua idade. E Granconato cria uma cena gigante. Ele diz: enquanto isso, nas arquibancadas, gritavam os homens: morte ao ateu, morte ao ateu. Porque o discípulo de João cria somente em um Deus, enquanto os outros criam em vários deuses. Então chamavam Policarpo de ateu, porque não cria nos deuses deles. Policarpo diz então: eu quero te dizer uma coisa, senhor juiz. O fogo que vai me queimar vai arder por horas e depois se apagará. Mas o fogo que está preparado a você é um fogo que arderá para a eternidade. E ele encerra dizendo: morte aos ateus. O fruto da vida desse homem ecoa até hoje. Quantos de nós estão preparados para morrer pelo nome de Cristo?